como nós estávamos falando, nós paramos o que no 2 Coríntios? Não foi isso, né? Vamos pegar um texto, amados. João 12:48, sim, dizendo que a própria palavra de Deus é o que julga, né? Mas aí ainda eu quero bater nessa tecla a respeito da batalha espiritual como sendo essa questão de que a nossa mente ela precisa estar armada, protegida e armada, porque ao mesmo tempo que na armadura lá de Paulo, né, no Efésios capítulo 6, ao mesmo tempo que ele fala dessa proteção do capacete, ele fala também de uma arma de ataque, né, que é a única arma de ataque naquela armadura do soldado, que é o que? A espada, que representa a própria palavra. Então nós nos protegemos com o capacete da salvação, ou seja, tendo essa mente de Cristo. Irmãos, já disse, vou dizer de novo, nós não podemos confiar em nós. Por que nós aceitamos em Cristo? Aceitamos a Cristo? Tem um motivo, porque nós chegamos à conclusão que nós não dávamos conta da nossa vida, não é? Ele falou, não dou conta da minha vida, eu não sou autossuficiente, eu preciso da ajuda de Deus. Bem-aventurado agora eu sou, porque eu sou pobre. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então nós reconhecemos que nós não bancamos a nossa vida. Eu não confio em mim. Todos os dias eu preciso recorrer à fonte. Qual é a fonte, irmão? Palavra de Deus, a Bíblia. Em oração, lógico, claro, sempre em oração. Então nós precisamos dessa vida de estudo bíblico, leitura bíblica. É o que Pedro vai dizer em sua primeira carta no capítulo 2. Vamos ler? Pedrinho, capítulo 2, versículos de número 1 e 2. Pedrinho é como eu chamo o meu irmão. Pedro, capítulo 2. Irmão Pedrinho. Eu tenho comunhão com ele, intimidade, entendeu? É outra coisa. Então, assim, tem uns que... É igual aquele teólogo lá, o Francis Bacon, né? Aquele teólogo famoso. Como eu sou... Francis Bacon, nunca ouviu não, Davi? Francis Bacon? Francis Bacon. Não. Não, é sério, Francis Bacon é um dos principais teólogos aí, só que eu chamo ele de Chico Toicinho. Entendeu? Uma intimidade muito grande, né? Oh, meu pai. Vamos lá, amados, onde eu estava? Que eu perdi a inspiração falando besteira. 1 Pedro, capítulo 2. Verso 2 e 3. 1, 2 e 3, varão. E até o 4 também, já que tu está aí no apetite. Tá, pode ler, por favor. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tens a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens. Tu já está no 5. Não, 4 ainda? Mas para com Deus eleito e precioso, assim que agora. Sim. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Isso, varão, tá bem demais aí. Era até o 4 só, mas tá bom. Amados, nós temos que desejar ardentemente esse leite racional, ou seja, não falsificado, é o que está escrito, não é? A ideia, irmão, desses textos que eu estou trazendo para vocês é que Paulo, Pedro e os outros mais apóstolos e escritores, eles trazem essa realidade de que de fato pode ser apresentado algo que não é genuíno. Isso é característica do diabo, tá certo? Essa é a batalha que nós travamos, é a descoberta da verdade. Quando Pilatos prende Jesus, e aí ele tem uma conversa com Jesus lá, não me lembro exatamente como que era a conversa, mas Jesus disse assim, a respeito da verdade, não foi? E aí o Pilatos pergunta, mas o que é a verdade? Essa pergunta, o que é a verdade? Nos nossos dias é muito mais questionado a respeito dessa verdade. Quem está com a verdade? Quem tem a verdade? Quem possui a verdade? Quem deu o parâmetro das coisas? Que se a gente for conversar com essa sociedade sem Deus, eles não vão acreditar que existe uma verdade e essa verdade pode ser conhecida. Mas pode ser conhecida e ela está na palavra de Deus. Agora o que acontece muitas vezes é que as pessoas, elas mesmo buscando na palavra de Deus, essas pessoas não se encontram com a verdade. Porque na verdade,
Para que a verdade seja experimentada, conhecida, vivida, é preciso que a gente se relacione com essa verdade, porque a verdade não é apenas a questão escrita, a verdade é uma pessoa. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Então, o que a gente está falando de relacionamentos? Quando a gente fala de batalha espiritual, nós estamos falando daquilo que diz respeito a pessoas. Então tem 3 pessoas que agem nesse mundo, 3 pessoas, ou melhor dizendo, são 3 espíritos que agem nesse mundo: o espírito de Deus, o espírito do homem e o espírito imundo, o espírito de Satanás. São 3 espíritos, então há uma relação aqui, há um combate aqui. E aí, ou nós combatemos o bom combate da fé, que é andar com Deus, sendo e tendo, inclusive, e o que a Bíblia diz é muito interessante, deixa eu ver se eu lembro o texto: maior o que está em nós do que está no mundo. Quem lembra desse texto? É João? Maior o que está em nós do que está no mundo, é João. É João, né? Eu estou aberto aqui, mas deixa eu ver. João, 1 João no caso, não é Evangelho, 1 João. É que eu ia pegar outro texto aqui. É isso aqui mesmo, é o 4 e 4. 1 João 4 e 4, Eu estou aberto aqui, que eu ia ler outra coisa, mas o 1 João 4 e 4. Aliás, já que eu peguei, o texto que eu ia ler aqui era até o 3, né? Mas já que a gente vai ler o 4, vamos ler a partir do 1, que eu já introduzo outro ponto que eu quero aqui. Amados, não creiais, olha que o apóstolo João está advertindo os crentes: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Irmãos, nós estamos falando aqui do 1º século. O apóstolo diz que já muitos falsos profetas têm surgido, se levantado no mundo. O que ele adverte? Não creia, não confie em todo espírito. Olha que coisa interessante. Amados, sabe o que eu percebo? Antes que a gente continue aqui a leitura, que a grande maioria de nós confia cegamente nas pessoas que falam de Deus para nós. Muito cegamente, não questionamos. Aliás, em muitas igrejas nós somos inclusive advertidos para não questionar, que isso é muito ruim, isso não é de Deus. O professor tem que ser questionado, o pastor tem que ser questionado, o pregador tem que ser questionado, o profeta tem que ser questionado, o líder tem que ser questionado, respeitosamente. Eu não estou falando de afronta, de contenda, não é isso. Mas quando a gente está ouvindo algo que supostamente a pessoa diz que é de Deus, então nós precisamos questionar essas pessoas, provar esses espíritos. É o que Paulo está dizendo, é o que João está dizendo aqui, e é o que Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, não é? Que a gente tem que ouvir os profetas e fazer o quê? Provar. Aleluia! Os profetas e as profecias. E aí tem uma ideia errada também, né? Não, você não pode julgar o profeta, não é assim que dizem? Não, amados, tem que julgar o profeta e a profecia desse profeta. E se a profecia desse profeta não estiver coadunada com o ensino bíblico, então a gente descarta. Mas o que é necessário para que a gente tenha esse critério? Que a gente conheça então o crivo bíblico. Percebe que uma coisa depende da outra? E a negligência de uma coisa não vai me dar condição para que eu avalie a outra? Mas dentro da igreja não se fala o versículo que você tem que julgar o profeta. Se fala aquele de Crônicas, segundo primeiro, segundo. Crente dos teus profetas, prosperareis. Crê no profeta de Deus, né? Se é profeta de Deus. O cara está levando para ele, né, a palavra, aquele que está com o microfone, né? No profeta de Deus, que nem todo mundo é profeta de Deus. Os que dizem que são. Mas tem outra coisa aí, viu? O versículo isolado, de fato, ele traz uma limitação. Mas quando a gente entende toda a Bíblia, aí a gente vai ver que até profeta de Deus é possível que ele fale besteira. Lembra do Natan? O Natan, profeta lá que profetizava para Davi? O que o Natan... E era homem de Deus, era ou não era, irmão? Ninguém questiona, era um homem de Deus. Mas era homem. Não existe ninguém que é infalível, amado. Isso é doutrina católica. A infalibilidade papal. Né? O Papa é infalível no exercício da cátedra. Nenhum homem é infalível, nenhum deles. Mesmo os homens e mulheres de Deus que são usados por Deus, bem intencionados, mas nós somos passíveis de falha. Irmãos, o que vem de Deus vem puro, vem perfeito. Passou nesse canal aqui, ó, já tem sujeira, já é possível ser distorcido. Eu posso receber de Deus palavra de Deus, eu posso transmiti-la como não mais 100% palavra de Deus.
É um risco que todos nós corremos. O Natan ouviu o Davi dizendo: eu tenho uma vontade enorme de fazer um negócio para Deus. É para Deus o negócio, para Deus, para Deus. Não é para o homem não é coisa da carne, não é para Deus. Eu tenho um desejo de construir um palácio para Deus. O Natan disse: vai, Davi, Deus é contigo, assim diz o Senhor. Diz o Senhor, faz que tudo que está no teu coração, que Deus é contigo. Davi disse: eita, que eu me arrepiei, da cervical até a coques. Aí tá, um foi para um lado para o outro. Quando o Natan está indo assim, aí Deus diz assim: ô Natan, fala que teu servo ouve. Volta para Davi, diz para ele que eu não sou com ele coisa nenhuma nisso que você falou para ele. Meu irmão, que situação do profeta, né? Já pensou ter que desprofetizar? Já pensou no domingão à noite que você pregou assim, Deus diz assim, aí no outro domingo você falou: irmãos, domingo passado eu me equivoquei, Deus na verdade não diz isso, eu queria aqui me retratar com os irmãos. Quem já viu alguém fazer isso? Ninguém, mano. Dificilmente, né? Mas o profeta teve que voltar e falar assim: Davi, então, falei da carne. Não é isso não. Irmãos, a Bíblia está mostrando, ninguém é absoluto. A gente precisa provar os Espíritos. A gente precisa provar o que é ensinado. Vocês precisam me apertar até não querer mais. André, você está falando aí, meu irmão, mas não sei não. Me fala mais desse negócio. Ainda não estou convencido, não estou acreditando. Acabou a matéria e você não me convenceu. Irmãos, vocês precisam ter essa postura, tá certo? E aí tem uma evidência boa para você saber se aquela pessoa de fato é uma pessoa experimentada em Deus. Se a pessoa jogar uma praga em você, está tocando no ungido de Deus, aí já jogou uma praga, né? Não é não? Cuidado, não toca na menina dos olhos de Deus não. Aí já percebe que não é uma pessoa que tem compromisso com a verdade. Saiu da igreja, amaldiçoa, né? Lógico, joga tudo quanto é praga, vai ser a minha bênção. Vai ser a bênção. Então já é um entregue, ele está se entregando. Uma pessoa que se agonia, já quer humilhar o outro, oprimir o outro, anular o outro, já é uma pessoa que não tem compromisso com a verdade. Ele tem compromisso com a sua vaidade diante do povo, que não quer, se humilhar ou ser humilhado, porque nós todos somos humilhados pela verdade, irmãos. Então um professor que ele não está disposto a reconhecer que de fato talvez ele não está tão certo assim, é um professor que nunca vai crescer, um pastor que nunca vai crescer, uma pessoa que nunca vai amadurecer, porque ela já se julga absoluta e ela acha que Deus não pode usar ninguém, que não tem o status dela para repreender e para ensiná-la. E é o que mais acontece, né? Então a gente precisa já fazer isso. Você questionou alguém, profeta questionado, ele joga uma maldição. O homem de Deus, ele fala: meu irmão, será? Vamos orar? Me ajuda aí. Vou buscar de novo na palavra para ver se é assim, Vamos buscar junto, porque a gente está no mesmo barco. Nós somos aqueles que estão sendo alcançados pela verdade por Deus. Eu não sou absoluto. Então a gente precisa ter esse critério. Então, continuando no texto aqui, do verso de número 2, do capítulo 4 de 1 João, diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Então João está dizendo: prove os Espíritos, não é isso? Prove os Espíritos. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. Olha só, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Ou seja, esses espíritos enganadores nós vencemos, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eu acho muito interessante, irmãos, porque o João ele traz essa realidade. Já tem falso profeta no mundo aos montes, e eles são chamados de anticristo. Por que são chamados de anticristo? Porque eles são contra Cristo, é contrário a Cristo. A ênfase da mensagem do ensino dessas pessoas não são Jesus. Eles ensinam tudo quanto é coisa que vocês imaginarem, Coaching, autoajuda, vencer na vida, sucesso, vitória, se safar do perigo. Ensina tudo. Ensina até o tabernáculo, o que é a cultura judaica, ensina tudo quanto é coisa. Agora Cristo, eles não dão ênfase.
Não é a mensagem principal. Paulo, tu já fala daqui a pouco, viu? Não, tô gostando aqui. Ah, tá, pensei que você estava Mas pedindo. não, Depois, né, Pela mano? palavra. Eu estava falando o quê mesmo? Paulo, no 1 Coríntios capítulo 2, vamos ver o texto? 1 Coríntios capítulo 2, é uma forma de nós provarmos os espíritos. É uma forma de nós nos armarmos, irmãos, na batalha espiritual. Tá certo? 1 Coríntios capítulo 2, olha que coisa interessante. Do 1 ao 4. Paulo, ele disse, olha, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com sabedoria humana, com sublimidade de palavras, sabedoria humana. Nada propus saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e a este crucificado. Olha que coisa interessante. O verso 4 ele diz que ele não foi com essa sabedoria humana, não é com esse poder de convencimento, mas em demonstração do Espírito de poder. Qual era a mensagem principal de Paulo? Jesus e este crucificado. Todo ensino, irmão, se eu passar aqui 2 horas falando para vocês, se eu passar aqui 5, 6 semanas falando para vocês de alguma matéria e Jesus não entrar na conversa e as coisas não direcionarem para Jesus, você fala, André, você está desviando, meu irmão. O que aconteceu com você? Está com filosofia, teoria teológica, moderna, liberal? Onde está Jesus na sua fala? Cadê Jesus no seu ensino? Por que você está falando tanto da gente de Bíblia e não está apontando Jesus para nós? Por que você fala tanto de Bíblia e não está desafiando a gente a viver como Jesus viveu? A amar Jesus, a servir Jesus, a adorar Jesus, a imitar Jesus. Toda a mensagem tem que passar por esse crivo, irmãos. Cristocêntrica, né? Tem que ser, meu Deus do céu. Porque uma igreja que deixou Jesus de lado, o que entra? Tudo quanto é porcaria. Desculpa a palavra porcaria, mas é o que é, né? E a base é o quê? O que é o chamariz? O que é o centro do culto? Aí é a expulsão de demônio, aí é um bocado de coisa. E Jesus, cadê? Ninguém prega mais sobre Jesus, salvação. O Cristo não é mais o centro. Aquela igreja já não é mais cristã. Onde está Cristo? Batendo na porta, dizendo, ô, meu povo, deixa eu entrar. Não é por nada não, vocês estão fazendo aí dentro. Não era para mim estar aí no meio? Ser celebrado, adorado, anunciado? Deixa eu entrar, porque se eu entrar, é uma promessa. Vai ter uma ceia muito grande, um banquete. Nós vamos cear junto. Eis que estou à porta e bato. Se eu entrar, cearei com eles e eles comigo. Vai ser um negócio fantástico, vocês vão ver. Jesus mais ou menos falando para a igreja uma igreja Jesus estava falando, não era para um povo pagão, para a igreja de Laodiceia, irmão. Jesus já estava fora, batendo na porta. Já pensaram numa situação dessa? Uma igreja evangélica, povo lá, e Jesus lá no outro lado da rua, assim, rapaz, o povo não me convida. Já pensaram numa situação dessa? Mas é o que o apóstolo João diz em Apocalipse. Essa é a questão, amados. Jesus tem que estar no centro. Então todo o suposto profeta, todo o ensinamento, todo pregador, todo professor, todo pastor, todo aquele que se diz de alguma maneira um canal de Deus e não dá ênfase na sua vida, na sua fala, no seu ensino a respeito de Cristo, desconfie dessa pessoa. Essa pessoa está indo por um caminho muito perigoso, porque a mensagem principal, o conteúdo principal e o que nós precisamos saber é a respeito do Cristo, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Eu vou fazer uma pergunta, não precisa responder, claro, para preservar você, sua igreja, né? Quanto tempo faz que no domingão à noite não pregam assim Jesus, apenas Jesus, mais nada? Quanto tempo faz? Aquela mensagem assim falando do Cristo, do Calvário, do Gólgota, do Deus que se fez homem, habitou entre nós, sacrificou por nós, esse Jesus que enviou o seu Espírito, esse Jesus que assumiu o nosso lugar, esse Jesus santo, puro, inocente, amoroso, subiu naquela cruz, tomou o nosso lugar de maldição, que morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, enviou o seu Espírito e disse que ia vir nos buscar para morar com Ele. Quanto tempo faz, irmão? E num domingão à noite não falam a respeito disso, e disso somente. Está vendo como o negócio às vezes complica? É só reflexão. Talvez eu esteja enganado, estou julgando vocês e a igreja nossa de uma forma errada, né? Queria eu. Tu tem uma pergunta? Faça agora ou na próxima. Cabe para sempre não. Não tem não? Alguém tem uma pergunta fácil e rápida? Domingo à noite tem falado de Jesus, amigo. Glória a Deus. Que coisa boa, Angela. Louvado seja Deus. Que bom. Então continua sendo igreja cristã, né? Que bom.